Otonari Nijinga. Vamos abrir com um que mistura comédia, slice of life e um toque sobrenatural num pacote que funciona muito bem. O mangá original é de Jidō Amagakure, que você talvez conheça como criador de Ama Ama to Inazuma, aquele anime sobre um pai viúvo aprendendo a cozinhar pra filha. Ou seja, o cara já tem um histórico de histórias que batem no coração sem precisar gritar. Aqui a gente acompanha Ishiro Kuga, um mangaka de 23 anos que perdeu o pai e virou o responsável único pelos dois irmãos mais novos. Ele nunca foi pra faculdade, foi direto trabalhar desenhando mangá shoujo com pseudônimo pra ninguém saber que era ele. Além disso, ele ainda administra o prédio de apartamentos que herdou do pai, alugando os quartos para fechar as contas. E mesmo fazendo tudo isso, as vendas do mangá estão péssimas. Os assistentes pediram demissão um depois do outro. E os prazos estão te olhando com cara de ameaça. É nesse exato momento de não aguento mais que aparece Shiori Goshi. Ela é incrivelmente competente como assistente, desenha com uma precisão que qualquer profissional invejaria, e parece saber coisas sobre Ishiro que ela não deveria saber. Mas o twist que define tudo acontece numa noite de rush de prazo. Ishiro acidentalmente toca o espinho de Shiori, e esse espinho não é qualquer coisa. Ele pertence a uma tradição do povo dela, as pessoas estrela cadente, e quem é tocado por ele se torna o cônjuge da portadora. Sem aviso, sem contrato, sem segundo turno. Ela anuncia que estão noivos. Dá pra imaginar que isso poderia virar só comédia genérica, mas não vira. O que esse anime faz de interessante é usar esse setup sobrenatural pra explorar duas pessoas que nunca tiveram espaço pra si mesmas. Ishiro sempre foi responsável por alguém, os irmãos, o mangá, o prédio. Shiori cresceu num ambiente rígido onde o destino dela foi decidido por outras pessoas. Os dois, cada um do seu jeito, nunca aprenderam a simplesmente receber. E o anime vai mostrando devagar como eles começam a aprender isso um com o outro. Os irmãos de Ishiro têm personalidade própria e aparecem para dar textura às histórias, e a dinâmica da família que foi surgindo sem planejamento é genuinamente calorosa. Seishou Rento, Pastor Lawrence. Esse aqui é para quem sabe apreciar a leveza. A história se passa numa vila tranquila numa Europa de fantasia medievalizada. O Pastor Lawrence é o pároco local, um homem sério, dedicado que cuida da comunidade com genuína devoção. E ele também é o responsável por zelar por Santa Cecília, uma jovem com poderes místicos que protegem a vila de males tanto do mundo externo quanto da cabeça das pessoas. Para os moradores, Cecília é uma figura imponente. Ela os recebe com sabedoria, serenidade, uma presença quase etérea. Todo mundo a reverencia, todo mundo sai da presença dela sentindo que foi abençoado por algo especial. Aí o último visitante vai embora, a porta fecha, e Cecília desmonta completamente, do jeito mais charmoso possível. Ela cai no chão com alívio, reclama que tá com fome, ri de besteira, e se pendura no ombro do Lawrence com a energia de uma criança que finalmente pode ser ela mesma. Ela tem uma paixão enorme pelo pastor, que por sua vez não percebe absolutamente nada oblivioso clássico. E o contraste entre a santa solene que todo mundo vê e a Cecília bagunçada e apaixonada que só o Lawrence conhece é uma das fontes de comédia mais consistentes e afetivas que eu vi num romance anime faz tempo. One-Hun Hayatari Futsu Tenshitsuki. Esse chegou no começo de 2024 sem muito hype e foi uma daquelas surpresas que fazem você ficar feliz de ter dado uma chance. O mangá original é de Matoba, o mesmo criador de As Miss Beelzebub Likes, então dá pra imaginar o tipo de comédia sobrenatural que tá sendo entregue aqui. Shintaro Tokumitsu é um estudante do primeiro ano do ensino médio que vive sozinho num kitnet depois que os pais foram trabalhar no exterior. Uma manhã, ele abre a porta da varanda e encontra uma garota dormindo no chão. Ela acorda, olha pra ele com uma calma desconcertante e explica que é um anjo, enviada do céu pra aprender sobre a humanidade, com asas reais e tudo, e Shintaro, como qualquer pessoa razoável, não acredita. Até ela abrir as asas. Aí ele deixa ela entrar, porque o que mais você faz? Toa, é pura ingenuidade. Ela não entende praticamente nada do mundo humano, não sabe o que é uma conveniência, não entende por que a comida precisa ser paga, se assusta com coisas que qualquer pessoa consideraria absolutamente banal. E é exatamente essa ingenuidade que faz o relacionamento dela e do Shintaro funcionar tão bem. Ele vai explicando o mundo pra ela, e ela vai ficando mais presente na vida dele de um jeito que ele não percebe até que já aconteceu. O que esse anime faz, diferente de vários outros da mesma vibe, é não transformar o esquema de várias garotas ao redor do protagonista numa competição. As outras personagens sobrenaturais que entram na história, uma Yukiona, uma vampira, uma capa, não ficam brigando pela atenção dele. Elas viram amigas umas das outras. Sakura Sou no Pet Nakanojo. Agora a gente volta pra 2012 porque esse anime envelheceu muito bem e merece estar em qualquer lista do gênero. Sorata Kanda é um estudante do segundo ano de uma escola de artes que foi expulso do dormitório regular por um motivo muito específico. Ele não conseguia parar de recolher gatos de rua. Cada vez que encontrava um, trazia pra dentro. A escola deu um ultimato aos gatos ou o quarto. Sorata escolheu os gatos e parou no Sakura Sou, o dormitório alternativo onde a escola coloca os alunos que não sabem muito bem onde botar. E o Sakura Sou é uma loucura. Tem Misaki, uma animadora genial que funciona no modo caótico constante. Tem Jin,
escritor de peças de teatro e playboy confesso. Tem Ryunosuke, um programador que raramente sai do quarto e só se comunica por um programa no computador que ele mesmo criou. Sorata, que se sente o único ser humano normal do prédio, quer muito ir embora dali. Aí aparece Mashiro Shino. Ela é uma mangaka internacionalmente reconhecida com 17 anos, já vendeu uma animação para uma grande produtora, tem dinheiro suficiente para nunca mais precisar trabalhar e o trabalho dela é discutido no mundo inteiro. Ela também não consegue vestir as próprias roupas, ou cozinhar, ou lembrar de tomar banho sem que alguém avise. Sorata acaba sendo designado como o cuidador de Mashiro do dormitório, e o que parece ser uma incumbência irritante vai se tornando, muito devagar e com muita textura emocional, algo completamente diferente. Kaoru Hana Wahinto Sako. Esse foi o grande romance do verão de 2025 no Netflix, e se você não assistiu ainda, vai separar um tempo porque você vai maratonar sem perceber. 2 colégios vizinhos, completamente opostos. O Shidori é uma escola pública masculina com fama de abrigar alunos problemáticos. O Kikyo é uma academia particular feminina de elite, onde as filhas das famílias mais tradicionais estudam. Os dois têm uma rivalidade histórica e um desprezo mútuo muito bem estabelecido. Os alunos do Shidori acham as do Kikyo arrogantes, as do Kikyo acham os do Shidori brutos e perigosos. É o tipo de rivalidade que existe há tanto tempo que ninguém mais questiona de onde veio. Rintaro Tsumuji estuda no Shidori. Ele é alto, tem uma expressão fechada que assusta qualquer pessoa na primeira impressão, e ao longo dos anos foi se acostumando com o fato de que as pessoas geralmente fogem antes de qualquer conversa acontecer. Ele trabalha na padaria da família, é gentil com os clientes e carrega consigo aquele peso silencioso de quem já desistiu de tentar explicar para o mundo que não é o que parece. Kaoru Kuwaguri estuda no Kikyo com uma bolsa de estudos. Ela não vem de família rica, tem uma curiosidade genuína sobre o mundo e uma abertura para as pessoas que destoam do ambiente fechado da academia. Uma noite, ela entra na padaria de Rintaro. Ele a atende. Ela percebe que ele é gentil. Ele a ajuda numa situação difícil sem pensar muito. Ela percebe mais. E quando os dois descobrem que frequentam as escolas rivais, a questão que o anime coloca é exatamente essa. Isso tem que importar? O que torna esse anime tão bom é que nem Rintaro nem Kaoruko precisam de redenção. Ele sempre foi um cara bom. O problema era que o mundo nunca deu a ele o benefício da dúvida. Ela já era curiosa e aberta ao que muda é encontrar alguém que a enxerga além do uniforme. Kimi Tokoe Koeninaru. Esse foi a surpresa do outono de 2025. Um romance que usa um elemento de fantasia para falar de algo muito concreto e que faz isso de um jeito que não parece forçado em momento nenhum. O mundo do anime é um em que humanos e beastfolk, seres humano-animais frutos de experimentos científicos coexistem, mas não sem tensão. Os beastfolk vivem em áreas separadas, são vistos com desconfiança, e a integração entre as duas populações ainda é um processo delicado. Como experimento, algumas escolas estão aceitando alunos beastfolk. É assim que Tsunago Hidaka chega à escola de Mariasa. Tsunago é parcialmente canino, gentil de um jeito que não tenta impressionar ninguém e carrega nos ombros anos de discriminação que o tornaram muito cuidadoso em relação a quem deixar perto. Mari não começa a história sem preconceitos ela os tem, como a maioria das pessoas naquele mundo. A chegada de Tsunago a desestabiliza, e ela não sabe muito bem o que fazer com isso. Taiyo Yorimomabushi Hoshi. Esse é um clássico moderno em formação. O mangá é de Kazuni Kawahara, a autora de My Love Story. Sai Iwata não é a protagonista típica de romance. Ela é alta, fisicamente forte, atlética, e cresceu com a sensação de que precisava proteger as pessoas ao redor em vez de ser protegida. Desde o dia da cerimônia de entrada no ensino fundamental, quando viu Koki Kamishiro entrar pela porta, um garotinho pequeno, frágil, com um sorriso que ela descreveria como o mais bonito que já viu, ela decidiu, com a seriedade de uma criança de 6 anos que ainda não entende o que amor é, que ia olhar por ele. O problema é que os anos passaram, e Koki cresceu. Ele virou esse cara alto, bonito, com uma energia solar que atrai todo mundo naturalmente. As meninas estão percebendo, as confissões estão chegando, e Sai, com toda a força que tem, não consegue reunir coragem nem para iniciar uma conversa normal, porque Sai carrega um peso silencioso com o próprio corpo. Ela se sente grande demais, forte demais, diferente demais do que imagina que um amor como Koki esperaria. Ela olha para si mesma e vê tudo o que não é em vez de tudo o que é. Tsukigakirei. Se você ainda não viu Tsukigakirei, para o que você tá fazendo e vai assistir agora, sério. Esse anime de 2017 é considerado por muita gente da comunidade como um dos romances mais autênticos que o anime já produziu. E ele faz isso com uma simplicidade que não tem nada de simples. Kotaro Azumi e Akane Mizuno são colocados na mesma turma no terceiro e último ano do ensino fundamental. Ele é presidente do clube de literatura, obcecado por Osamu Dazai, escreve histórias que não mostra pra ninguém porque tem medo do que as pessoas vão pensar. Ela é do time de atletismo, corre com a seriedade de quem ama de verdade o que faz e tem uma leveza tranquila que não é indiferença,
É só o jeito dela de existir. Eles se olham durante o jantar em família por acaso, ficam sem jeito, nenhum dos dois sabe o que fazer com aquilo. E então os dois entram naquele período estranho e completamente desconcertante que todo mundo que já viveu o ensino fundamental reconhece. Quando você começa a notar alguém e genuinamente não tem ideia o que fazer com essa informação. O que Tsuki ga Kirei faz, que nenhum outro romance anime faz tão bem, é respeitar o tempo. Ele é um anime conhecido por ter o melhor final de todos os tempos quando o assunto é anime de romance. Eu mesmo assisti faz alguns anos e com certeza iria chorar se visse o anime outra vez. Otonari no Tenshi-sama. Esse chegou no inverno de 2023 e virou rapidamente um dos romances mais amados dos últimos anos. E faz sentido porque ele é exatamente o tipo de história que as pessoas ficam sem palavras pra explicar por que gostam tanto. Você só fala é muito fofo e tenta não parecer idiota. Amane Fujimiya é um estudante do ensino médio que vive sozinho num apartamento e que, vamos ser honestos, não tá se virando muito bem. O lugar é uma bagunça, ele come só comida de conveniência e basicamente não cuida de si mesmo de jeito nenhum. Não por preguiça, mas por não ver muito motivo para se dar ao trabalho. Sua vizinha de porta é Mahiru Shiina. Na escola, todo mundo a chama de anjo. Ela é a mais bonita, tem as melhores notas, é ótima no esporte, parece perfeita em tudo. O tipo de pessoa que existe num plano diferente do resto. Num dia de chuva, a Mane a vê sozinha no parque e empresta o guarda-chuva quase automaticamente, sem pensar muito. No dia seguinte ele fica doente. Mahiru aparece para devolver o guarda-chuva, vê o estado do apartamento e decide que vai fazer alguma coisa com aquilo. Ela começa a cozinhar para ele, a arrumar o apartamento. E isso vira rotina toda noite, ela vem, cozinha, jantam juntos e combinam que na escola fingem que mal se conhecem, para não virar fofoca. O que o anime vai revelando devagar é que nenhum dos dois é o que parece. A Mane não é o cara indiferente e fechado que ele performa. Ele percebe tudo, cada nuance, cada mudança de expressão, cada coisa que Mahiru deixa escapar quando tá relaxado. Ele tá processando sentimentos com uma honestidade que raramente aparece em personagens masculinos desse gênero. E Mahiru não é a perfeição que todo mundo enxerga. A perfeição é uma armadura construída ao longo de anos, produto de uma infância em que os pais nunca chamaram pelo nome, nunca estiveram de verdade presentes. A Mahiru que a Mane conhece, que ri sem motivo, que tem opiniões, que se preocupa com coisas reais, que deixa parecer o quanto às vezes ela só precisa que alguém esteja lá, é a Mahiru que ninguém mais teve acesso. É uma história sobre duas solidões encontrando a mesma frequência. E o anime entrega isso com uma paciência e um carinho que fazem cada avanço da relação dos dois parecer real. Uma segunda temporada vem em abril de 2026. Boa hora pra começar se você ainda não viu. Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. Kyotaro Ichikawa é um estudante do ensino fundamental que passa os dias lendo enciclopédias de crimes, fantasiando sobre como poderia perturbar a vida dos colegas que ele considera superficiais e no topo da lista de alvos imaginários. Tá, Ana Yamada, a modelo e ídolo da turma, bonita e barulhenta e impossível de ignorar. Ele a odeia, é o que ele acha. Aí os dois acabam usando a biblioteca ao mesmo tempo com frequência, e Kyotaro descobre que Ana vai lá escondida comer doces que não são permitidos na escola. E essa descoberta de que a rainha da sala secretamente esconde biscoito atrás das estantes é de alguma forma o começo de tudo, porque Ana Yamada não é o que parece. Ela é absolutamente descoordenada na vida real. Ela é engraçada, impulsiva, come com uma dedicação que contradiz completamente a imagem da garota mais bonita da escola. Ela é estranha, do jeito mais encantador possível. E quanto mais Kyotaro observa, mais as fantasias sombrias vão sendo substituídas por um sentimento que ele não sabe nomear e que definitivamente não estava nos planos. O desenvolvimento de Kyotaro ao longo das duas temporadas é uma das construções de personagem mais bem executadas do romance moderno no anime. Ele começa como alguém que se protege do mundo atrás de cinismo e distância. Cada interação com Ana vai desmontando isso um pouquinho, não de forma rápida nem fácil. Cada passo à frente vem com recuo, com dúvida, com aquela voz que fala que não merece, que não é possível que ela realmente se importe. E o anime entende que esse tipo de pensamento é real, que ele vem de um lugar real, que superar isso não é uma virada de página, mas um processo lento, e a série tem paciência para isso. A confissão no final da segunda temporada é uma das cenas mais bonitas de romance dos últimos anos. Simples, gaga, honesta, perfeita. Uma terceira temporada foi confirmada para 2027. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e comenta qual anime faltou na lista. E se você quer apoiar o meu trabalho, estou deixando minha chave Pix nos comentários. Até a próxima.